Oi, aqui fala o Gustavião. E armas, uma das coisas mais interessantes desse jogo, na minha opinião. Aquelas que são muito recompensadoras, em questão de o tanto que você vai investir nelas e o quanto que elas vão render para os seus personagens. No vídeo de hoje, eu vou estar apresentando para vocês um pouquinho sobre o que eu aprendi em armas com esse tempo jogando Genshin. Então, vamos lá. As armas têm o seu nível de 1 estrela, que só tem ataque básico, inclusive todas as armas vão ter ataque básico de atributo principal. Temos as 2 estrelas, que aumentam um pouco o ataque básico, mas que não apresentam efeito em nenhum um atributo secundário. E as de 3 estrelas, que começam a apresentar um efeito e também um segundo atributo. E também as de 4 estrelas, que para os fit plays é o que nós vamos usar em sua maioria. Elas já têm um ataque básico legal e tem um efeito legal. E também tem as de 5 estrelas, que tem um ataque básico absurdo, um efeito secundário muito bom e uma passiva que geralmente também é muito forte. Isso é basicamente regra para as armas 5 estrelas. A maioria delas são muito boas. Tem alguns casos à parte, mas a maioria são muito boas. Primeiramente eu gostaria de falar sobre qual arma eu vou usar. Eu acho que a gente tem que observar a necessidade de cada personagem. O Kaeya, por exemplo, é um personagem que você praticamente sempre vai usar ele como DPS ou sub-DPS para ficar congelando. Então a gente precisa dar dano com ele, afinal ele é um personagem de dano por segundo. Então a gente vai buscar principalmente uma arma que ajude ele. A gente quer uma arma que dê um pouco de recarga para ele, ou que dê bastante dano, para nos artefatos a gente poder focar em recarga. Como ele é um personagem que é só 60 de energia elemental, então eu acho que é mais plausível na arma dele a gente focar em dano. Mas também se tiver uma boa opção de recarga, a gente pode estar focando também. Aqui a gente tem opções muito boas, como algumas 4 estrelas que vão dar dano, principalmente essa daqui no começo do jogo para DPS, eu recomendo, é uma arma do Ferreiro, inclusive eu vou falar de Ferreiro um pouquinho mais pra frente. A gente tem o Cano PVC do último vídeo, ele dá recarga de energia, tem um ataque básico minimamente legal, e além de ter uma passiva que aumenta a taxa crítica da habilidade elemental, além de aumentar a recarga de energia do personagem, o que tira um pouquinho das nossas costas de ficar botando mais recarga de energia nele nos artefatos. Eu quero usar outro exemplo também, para não ficar só nas espadas, como por exemplo usar a nossa Sucrose. A Sucrose é uma personagem feita para ajudar o time, e ela escala principalmente com proficiência elemental. Então na arma dela a gente vai querer uma arma que dê proficiência elemental, ou que dê recarga de energia, para ela ficar aplicando controle de grupo com a ultimate dela. Então a gente vai de Memória do Sacrifício, que vai conseguir ativar a habilidade elemental dela várias vezes para dar controle de grupo, vai gerar mais energia para a ultimate dela, e vai ter proficiência elemental. Mas a gente poderia estar usando outras opções de proficiência elemental, ou poderia estar usando um livro, como esse por exemplo, que vai dar mais status para sua equipe. Vamos também usar um outro exemplo. Vamos usar um exemplo agora de arco. Bora pegar algum personagem aleatório. Decidi pegar a Fischl, que eu tenho um pouco mais de afinidade, inclusive ainda tá com as águas secas do último vídeo de quarta-feira. E ela a gente vai querer usar, caso a gente vá usar ela com um time de Hyper Bloom, por exemplo, a gente vai querer proficiência elemental. Vai ser a necessidade dela naquela equipe. Então a gente vai usar uma arma de proficiência elemental. Se a gente quer usar ela de DPS, por exemplo, a gente vai usar, por exemplo, esse arco enferrujado, que tem 2 atributos de ataque e que também aumenta o efeito aumenta o dano do ataque normal, no efeito dele. Também a gente teria outras opções. Se a gente quisesse dar recarga de energia para o nosso time, a gente usaria, por exemplo, Arco de Favonius, ou também até Arco de Sacrifício. Sobre o nível que você deve upar sua arma, eu recomendo, principalmente armas de DPS, você pode upar até o 90 sem medo nenhum. De DPS, sub DPS, você pode upar até 90 sem medo nenhum. Vai ser uma coisa que vai ajudar muito na sua conta e é praticamente a coisa mais importante que você tem que upar depois do nível do personagem e talentos. Ela tá entre os 3 ali de melhores coisas que você tem que upar primeiro. Artefato fica pra trás. Então pode botar em 90 sem medo, se for um de suporte você não tem tanto recurso, bota ali no 80 ou no 70, eu acredito que já vai te atender. Mas de DPS você tem que usar no 90. Um adendo também é que, por exemplo, o seu personagem, vou usar como exemplo o Ito. Quando você vai acender ele, ele ganha taxa crítica. Então é legal que na sua arma de DPS você usa com dano crítico, porque aí você vai suprir um pouquinho essa necessidade. O meu Ito não tá com artefato nenhum, mas a gente pode ver que só com aquela arma que não tá level 90 e ele que não tá acendido completamente, ele já tem 20 de taxa e 100 de dano crítico. Então é só tu tacar um pouquinho mais de taxa nele aqui e um pouquinho de dano crítico que ele já vira um personagem legal em questão de taxa e dano crítico. Então isso dá uma ajudada. Também faço isso, por exemplo, no meu Xiao, que mesmo que se ele acendesse com dano crítico, o que eu acredito que seja a taxa, sim, é taxa, mesmo que ele acendesse com dano crítico, isso já teria tirado um peso das minhas costas na hora de buildar ele em artefatos e outras questões. Sobre o refino da arma, tem algumas armas, por exemplo o Cano PVC, que você ganha ele, refinos dele por meio da troca de peixes, por exemplo, da pesca. Mas se você quiser upar refino de alguma arma um pouquinho mais básica, você vai ter que usar outras cópias dela, até o level 5 e vai aumentando. Um cara que ninguém dá muito valor, mas que eu acredito que a gente deveria dar mais valor pra ele, é o nosso querido Wagner.
Aqui o nosso ferreiro de Mondstadt. Pode ser qualquer outro ferreiro, né, mas vamos citar ele aqui que tá no começo com a gente. Inclusive sobre isso daqui, não precisa se preocupar com isso daqui no começo. Mais pra frente do jogo você vai ter muito, confia em mim. Aqui você pode ter algumas coisas, por exemplo, no início do jogo, essa espada aqui, ela é legal. Para, por exemplo, o Kai, se você quiser usar ele como DPS de dano físico. Essa espada aqui, por exemplo, é boa pro Kazuha. Essa espada aqui é muito legal pra Noelle, pra Ito e personagens de espadão que usam com defesa. Essa espada aqui eu uso até hoje na minha Eula, tá Refino 5. Enfim, o que eu quero dizer é que aqui no ferreiro vão ter boas opções. Então, não fica preocupado só com banner ou coisas do tipo pra pegar arma. A gente tem uma opção muito boa que é o ferreiro. Então, confie em vir aqui de vez em quando. Sobre os protótipos que você precisa pra fazer as armas, eles dão nos domínios dos boss semanais. Alguns não são domínios tipo Lobo, mas enfim. Eles dropam aqui. Sobre a chance de dropar isso daqui, eu vou estar botando aí na tela, porque eu não lembro de qual agora. Mas já teve vezes de eu conseguir 2 no mesmo domínio. Mas também teve vezes, que é o que mais acontece, de em todos os boss semanais eu não pegar nada. Então, aqui é completamente questão de sorte, mas o jogo te dá algumas dessas por estar jogando o jogo, também na loja de Ryu, e também dá alguns protótipos, e enfim. Acredito que também tem uma galera esperando pra falar sobre o banner de arma. Primeiramente, sobre o banner de arma, eu acho que não faz muito sentido você atirar aqui. Porque para pra pensar, você pode escolher entre ganhar um personagem totalmente novo, tipo Vent, ou você pode escolher entre pegar uma arma pro seu Wesley. Tudo bem que você talvez não tenha uma arma muito legal pro seu Wesley, mas eu acho que faz bastante sentido você ter um personagem novo na sua conta do que uma arma nova. Você entende? Só um personagem completamente novo pra você buildar, pra você jogar, se divertir, do que uma arma que, querendo ou não, vai mudar muito na sua gameplay. Realmente vai ajudar muito dano no seu personagem, mas eu acho que isso só conta mesmo pra quem já tem uma equipe muito fechada, não quer um personagem novo e tem muita gema sobrando. Enfim, na minha opinião, se você é free to play, se você quer personagens novos, se divertir um pouco mais no jogo, eu prefiro em personagem, mas fica por conta de você. Isso daqui é totalmente furada. E também, caso você não tenha uma arma de dano crítico, eu recomendo que você venha aqui na loja da Paimon. É um pouquinho difícil de conseguir essas moedas no começo, mas depois, jogando o jogo, você vai conseguir um pouquinho mais dela. Aqui tá na rotação da espada real, mas em certo momento, caso a próxima, vai vir a rotação das espadas, armas do Penhasco Obscuro, que dão um dano crítico. Então quebra muito um galho, caso você não tenha, por exemplo, uma lança, que eu acho que é muito difícil conseguir pra DPS no começo. Eu uso ela no meu Xiao até hoje. Meu Ito, por exemplo, usa esse espadão. E, enfim, sobre banner e loja da Paimon, é isso. Enfim, esse foi o vídeo. Eu acho que ficou faltando um pouco de informação, mas é a primeira vez que eu faço algo do tipo. Eu fui fazendo com as informações que eu lembrava, que eu fui anotando, e enfim, tudo pra trazer um conteúdo legal, principalmente pra quem é iniciante do jogo e pode ficar meio perdido nessa parte. Eu acho que é algo bem importante, porque a galera geralmente fica preocupada com artefato e outras coisas, só que a arma, tipo, te dá um resultado ali na hora e é muito bom. E a arma tu pode usar em vários personagens também, tá ligado? E, enfim, tô postando vídeo sempre, segunda, quarta e sexta, meio-dia. Vou tentar ficar focado aí por um bom tempo, pra sempre apresentar um negócio legal. E eu também criei um servidor no Discord, passa lá. Enfim, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito de Minecraft, e deixe seu like, beba água e tamo junto demais.